Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é para falar um pouco sobre o uruguaio De Arrascaeta. Ele que tem sido ligado a uma possível saída do Cruzeiro agora, dizem inclusive que existe uma proposta alta aí do futebol chinês pelo futebol do jogador. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal se não for inscrito, para usar os comentários aí, manifestar as suas opiniões e tudo mais. E gostaria também de ressaltar que este vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol aí do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. É completamente gratuito, está disponível para Android e iOS e você pode baixar pelo link que está aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. O que a gente tem de concreto, né, é que segundo o Jaeci Carvalho, que é um jornalista aí do Super Esportes, Estado de Minas e tudo mais, o Arrascaeta teria uma proposta de 30 milhões de euros de um clube chinês. Particularmente, eu nem acredito que essa proposta seja real, e aí tem alguns motivos. No final do ano passado, não sei se vocês lembram, que o Arrascaeta teve proposta, teve negociação ali com o Orlando City dos Estados Unidos, que era o time então do Kaká. Primeiro falaram que o Orlando City ofereceu 6 milhões de euros, né? E aí um percentual ficaria com o Cruzeiro. Depois chegaram a falar até que o clube dos Estados Unidos teria oferecido 15 milhões de euros, que desses seriam 6 milhões de euros para o Cruzeiro. E o Cruzeiro, na época representado pelo Gilvan, que era ainda o presidente, teria aceitado essa proposta. Só que o Arrascaeta não aceitou, não quis ir jogar nos Estados Unidos, porque não acredita que o mercado de lá seja interessante para ele, porque ainda é um jogador muito novo, 23 anos, tem em vista uma Copa do Mundo agora no meio da temporada, enfim, ele não quis jogar nos Estados Unidos. A grande questão é, se uma proposta de 15 milhões de euros foi aceita pelo Cruzeiro há poucos meses atrás, por que os chineses iriam dobrar essa proposta? Se os chineses oferecem 15 milhões de euros, o Cruzeiro aceita também, tá? Vocês podem ter certeza que o Cruzeiro aceitaria. E nessas condições, como que os chineses gastariam esse dinheiro extra que vão economizar aí não pagando para o Cruzeiro? Dando salários mais possantes, digamos assim, para o jogador para tentar seduzir o Arrascaeta a jogar lá. Mas essa proposta não faz sentido por alguns outros motivos. O primeiro deles é que o futebol chinês mudou as regras lá, salvo engano, na temporada passada, e agora para você contratar um jogador, você tem que pagar o mesmo valor que você paga na contratação para o governo, para que o governo fomente o esporte no país, algo assim. Então, se os caras pagam 30 milhões de euros no Arrascaeta para o Cruzeiro, eles têm que pagar mais 30 milhões para o governo chinês. Os caras não vão pagar 60 milhões de euros no Arrascaeta, isso não faz o menor sentido. Mas enfim, vamos tratar como se essa proposta fosse verdadeira. Se chega um montante desse no Cruzeiro, a gente não só tem que aceitar, como tem que forçar a barra para o cara ir embora, porque esse não é um tipo de proposta que chega todo dia para jogadores do futebol brasileiro. Só lembrar que os nossos grandes destaques num bicampeonato, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, cada um deles foi negociado por 15 milhões de euros. Que eu me lembre, por valores maiores que esse de 30 milhões, o futebol brasileiro só negociou Neymar, que foi um rolo danado inclusive, o Gabriel Jesus, que foi 32 milhões, e o Lucas Moura, que na época foi 40 milhões. Mas todos os três eram grandes destaques, né? Talvez até mais destaques do que o Arrascaeta é aqui hoje. E eu acredito particularmente que mesmo se o Arrascaeta fizer uma ótima Copa do Mundo, ajudar, for titular do Uruguai, fizer gol, der assistência e tudo mais, ele dificilmente vai receber uma proposta superior a 15, 20 milhões de euros. Duvido mesmo que apareça uma proposta assim, porque os caras da Europa sabem como é fácil tirar jogador do futebol brasileiro. Se chega um montante desse de 30 milhões de euros, seria a maior venda, inclusive, da história do Cruzeiro. A maior venda até hoje é a do Giovani, lá de 2001, que foi por 21 milhões de euros pela cotação. Depois vem a do Fred, do Cruzeiro para o Lyon, que foi 15,6 milhões. Depois Everton Ribeiro e Goulart, que foram 15 milhões de euros. Esses montantes não entraram integralmente nos cofres do Cruzeiro, né? Vários jogadores aí eram fatiados quando foram negociados, mas esses foram os valores finais das negociações, ok? É importante ressaltar que no último balanço patrimonial revelado pelo Cruzeiro, que foi mais ou menos em março, abril do ano passado, referente a 2016, a gente tinha 30% dos direitos econômicos do Arrascaeta. Então, assim, vamos trocar em miúdos isso aí. Se vem uma proposta de 30 milhões de euros, 30% desse valor seriam 9 milhões de euros.
Isso é um valor espetacular para a gente receber pelo Arrascaeta, até pelo que a gente investiu. O Cruzeiro comprou ele por 4 milhões de euros em 2015, comprou 50% dele por 4 milhões de euros. Se a gente consegue vender os 30% que ainda nos restam por 9, seria uma coisa espetacular. É só lembrar que a multa que o Cruzeiro tem lá na FIFA, de diversos jogadores aí, ela gira em torno de 11, 12 milhões de euros. Então, com uma transferência, a gente praticamente resolveria todo aquele problema da FIFA. Falo isso num cenário ideal, né? Porque a gente sabe muito bem que se vende o Arrascaeta, a torcida vai cobrar também, e a ideia do Cruzeiro provavelmente vai ser buscar um substituto. Daí, com certeza, o nome que mais vão falar é o Bruno Henrique dos Santos mesmo. Bom, e sempre existe a possibilidade do clube negociar com os donos dos direitos econômicos do atleta para receber um valor maior pela transferência do que teria direito apenas pelos direitos econômicos. O exemplo é o que aconteceu com o Lucas Silva, que o Cruzeiro só tinha 10% dele quando ele foi vendido para o Real Madrid, né? Daí o Cruzeiro negociou com os donos dos direitos lá, que eram jogador, empresários e tudo mais. O Cruzeiro ficou com 50% do valor que entrou pela negociação, mesmo tendo só 10% dos direitos. Por quê? Porque o direito econômico é uma coisa, né? É o quanto você recebe pela transferência. Mas o direito federativo, ele é todo do Cruzeiro. Então é o Cruzeiro que escolhe vender ou não. No caso do Arrascaeta, por exemplo, até onde eu sei, ninguém falou de cláusula de rescisão dele. Então essa cláusula deve ser bem mais alta até do que os valores que estão falando. Sendo assim, o Cruzeiro não é obrigado a vender o jogador de forma alguma, exceto se superar o valor da cláusula de rescisão. Mas enfim, eu ressalto que não acredito na veracidade dessa proposta. Para mim, isso é apenas mais uma das invenções do Jaircy Carvalho, que pode ser o cara mais bem relacionado do mundo, mas é um sujeito que adora inventar história, chuta 30 nomes aí a cada janela de transferência, acerta um ou outro e fica aí fazendo auto-marketing, né, de se promover como um cara espetacular e não sei o que, mas é um cara que dá muita barrigada e eu pelo menos não trato as informações dele como confiáveis. E por fim, uma informação aí desse domingo, vinda lá do Samuel Venâncio, né, que é o setorista do Cruzeiro na Rádio Itatiaia, é que representantes do Arrascaeta estariam vindo a Belo Horizonte para tratar com o jogador, inclusive, de uma possível renovação contratual com o Cruzeiro. E outro motivo desses representantes estarem em Belo Horizonte agora nessa semana é para tratar da dívida que o Cruzeiro tem lá com o defensor e tudo mais, referente à compra do jogador, que até hoje a gente não pagou direito o Arrascaeta, e tem também situação pendente lá com o Latorre, enfim. Mas em momento algum, pelo menos por essa apuração do Samuel, os caras vêm a BH para tratar de transferência, né, ou de uma proposta que o Arrascaeta teria. É mais um indício, então, de que realmente essa negociação não existe, até porque o Samuel Venâncio é um cara de bem mais credibilidade do que o próprio Jaircy Carvalho. Mas enfim, essa é a minha opinião e eu gostaria de ouvir a sua. Você acredita que essa proposta seja verdadeira e venderia o jogador por esse valor, tentaria segurar até a Copa do Mundo? Como você acha que o Cruzeiro deveria agir nessa situação? Deixa aí nos comentários e não esquece também de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito, beleza? Galera, é isso então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!